E, para começar, chamo ao palco o filósofo e economista Eduardo Gianetti, que foi meu professor na FEA e muito me inspirou nessa jornada, na minha jornada, que vai trazer uma reflexão sobre os desafios que enfrentamos, o papel dos diferentes setores e a contribuição da filantropia e da solidariedade. Você pode sentar ali. Quer falar aqui? Tá bom. 15 para 10. É para a gente fazer as perguntas. E a gente tem um QR Code. Deixa eu só falar isso. Antes de começar, eu queria só falar para todo mundo que a gente vai colocar aqui um QR Code na tela para as pessoas fazerem as suas perguntas. E eu vou estar ali, vou tentar operar um tablet aqui para receber as perguntas de vocês, e elas vão ser feitas ao final da fala do professor Gianetti. É isso. Obrigada. Deixa eu dar. Obrigada. Muito boa noite a todos. Uma grande satisfação, um privilégio poder participar dessa comemoração dos 25 anos do IDES. Em primeiríssimo lugar, eu queria cumprimentar a Paula e a equipe da Paula, os conselheiros do IDES, por esse trabalho de mobilização, de pensamento estratégico do investimento social, que hoje já é, sem a menor dúvida, uma referência da possibilidade de um Brasil melhor, calcado no setor privado e na ação coletiva voluntária, uma coisa da qual nós carecemos muito. Eu queria também dizer do meu desejo para que os próximos 25 anos sejam uma trajetória que dê continuidade a esse movimento já importante realizado, mas que ainda tem um potencial a ser conquistado, que clama por ser realizado. Bom, eu vou falar 10, 15 minutos, depois nós vamos ter um momento de interação, de conversa. E o tema que me foi proposto aqui é a filantropia brasileira no mundo em transformação. Eu vou inverter a ordem do título. Eu vou começar falando um pouco do mundo em transformação e depois falar da filantropia brasileira. Um dos aspectos mais salientes do mundo em que nós estamos vivendo é a frequência com que vem se repetindo eventos de muito baixa probabilidade, coisas que não seriam passíveis de serem previstas antes de acontecerem e que, no entanto, afetam de maneira muito contundente, eu diria até dramática, a nossa vida. Fazendo uma rápida recapitulação dos últimos anos, do período recente, vejam só, nós tivemos uma pandemia, o pior evento de saúde pública, pelo menos desde a gripe espanhola, no início do século XX, uma parada súbita, instantânea, sem perspectiva, enquanto ocorria, de como ela se desenrolaria, e gerando um ambiente de aguda incerteza em todas as dimensões. A pandemia nos colocou diante da fragilidade de tudo com o que nós contamos de normal na nossa vida prática. Atravessamos a pandemia, foi um momento em que a filantropia teve um papel inestimável de mobilização e de generosidade, realmente, diante de pessoas que estavam completamente sem nenhuma condição de atravessar aquele período, mas foi um acontecimento ex ante, imprevisível e de maior relevância para todos nós. Tivemos duas guerras ainda em andamento, a guerra da Ucrânia e esta guerra do Oriente Médio, que está vivendo um momento muito perigoso de escalada, né? É inacreditável a humanidade ter chegado ao século XXI, tendo ainda que resolver conflitos dessa maneira tão arcaica, tão inaceitável, que é o conflito e a violência institucional armada, né? Lamentável, outro fator de incerteza. Tivemos uma polarização política que tem consequências práticas da maior relevância, a começar pelo fato de que a democracia, que nós considerávamos algo estabelecido no mundo ocidental, pelo menos, de repente se revelou alguma coisa questionada e frágil.
como nós vimos nos acontecimentos do dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. A democracia hoje não é alguma coisa com a qual nós podemos contar como uma certeza, infelizmente. A polarização política representa também incerteza em relação ao futuro. Uma eventual vitória de Donald Trump nos Estados Unidos levará o processo de transição energético a retroceder alguns anos, porque ele já anunciou que vai dar todo o apoio ao combustível fóssil, às empresas petrolíferas e tudo aquilo que elas representam, num momento tão grave de mudança climática. Estamos vivendo um período de furiosa mudança tecnológica. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. Traz uma enorme promessa, mas também ameaça, porque não sabemos, cada um de nós, profissionais, não sabemos o que será dos nossos empregos e dos empregos e o modo de vida dos nossos descendentes diante dessa avassaladora dominância das tecnologias digitais, da inteligência artificial, que geram, no mínimo, dúvidas relevantes em relação ao futuro. E, por fim, mas não por último, do ponto de vista de relevância, a frequência de eventos dramáticos extremos, que aumentou, sem nenhuma dúvida, no período recente. O Brasil sofreu na pele, e está sofrendo na pele, as consequências dessa mudança climática. O evento climático do Rio Grande do Sul foi devastador. Estamos agora vendo as queimadas se espalhando pelo Brasil inteiro, uma seca que, evidentemente, é o pano de fundo dos incêndios, né? Incêndios que, no passado, seriam localizados, hoje, devido à seca, a estiagem, se espalham de maneira inapelável por espaços tremendos do território brasileiro, e todos esses fatores são parte do mundo que nós vivemos. Eu arrisco aqui a previsão de que essa frequência de eventos de baixíssima probabilidade continuará conosco. Não é alguma coisa temporária, não é alguma coisa transitória. O mundo em que nós vivemos, esse mundo em transformação, é um mundo incerto. É um mundo em que nós temos que estar preparados para coisas que nós não conhecemos, não sabemos de antemão e que, de alguma maneira, afetarão a nossa vida. As consequências dessa realidade, que eu, numa rapidíssima pincelada, tentei compartilhar com vocês, são de ordem prática, afetam a nossa vida, afetam as nossas ações, as nossas possibilidades, as nossas condições, e elas são também de ordem subjetiva e simbólica. Eu acredito que a filantropia, no Brasil, tem um papel fundamental nas duas dimensões. A filantropia, na medida em que esses eventos continuem se repetindo, como provavelmente será o caso, terá um papel cada vez mais relevante para, pelo menos, atenuar o impacto, as consequências dramáticas dessas mudanças inesperadas e desses deslocamentos de condições de vida que nós não conseguimos prever. Mas eu queria reforçar, Paulo e vocês, é uma coisa que eu pensei, que eu tenho procurado entender melhor, o que a filantropia representa do ponto de vista da imaginação e do simbólico e da maneira como nós depreendemos e pensamos o mundo e o futuro. Toda essa situação que eu procurei delinear, ela tem levado a uma maré montante do que eu chamo a falência da posteridade. Eu faço muitas palestras, eu converso com jovens, e eu tenho constatado uma certa ascendência de uma ideia de que a causa está perdida. Passou o tempo de fazer alguma coisa e agora não adianta mais. Isso é uma realidade, especialmente entre jovens. E eu acho que nós aqui no IDES e na comunidade dos filantropos e dos que fazem investimento social, nós temos que conter isso e nós temos que afirmar a nossa crença, a nossa certeza de que, sim, há tempo de fazer coisas relevantes e há tempo de resgatar uma visão do futuro bom, um futuro melhor do que o passado. A filantropia e uma comunidade como essa que está reunida aqui precisa se engajar na recuperação dessa disposição de trabalhar para que os nossos descendentes vivam melhor
do que nós vivemos e do que as ameaças que hoje pairam no mundo muitas vezes nos fazem crer que é uma causa perdida e que não tem mais o que fazer. Legado. O IDES existe porque nós acreditamos na importância do legado que deixaremos às gerações futuras. E acreditar na importância do legado nas gerações futuras, na posteridade secular, nesta vida dos nossos descendentes, é o que mais importa, é o que confere sentido à nossa existência. Nós não podemos permitir que domine a imaginação humana essa ideia de que a posteridade faliu, de que ela não tem mais força gravitacional para mobilizar as nossas ações, o nosso pensamento e a nossa vontade de contribuir para que o mundo seja melhor. Vou resumir, no final, 3 pontinhos que eu queria, talvez a gente possa desenvolver depois na conversa, compartilhar com vocês, que eu vejo como desafios para a filantropia no Brasil. A primeira delas é esse trabalho já está começando, e o IDES está liderando isso, é nós criarmos no Brasil a cultura dos fundos patrimoniais, dos endowments, que dão permanência à transferência de renda entre gerações. É diferente de uma modalidade de filantropia em que você dá mesada, em que você dá desembolso a cada momento separado do tempo. É realmente transferir em bloco um patrimônio, um endowment, para que haja segurança de que essa troca intergeracional terá permanência e é real e é para sempre. O Brasil começou muito tarde isso. O Brasil demorou muito para acordar para uma prática que já é muito estabelecida nos países mais maduros, em que o endowment realmente é o nome do jogo, né? Não é o desembolso pontual, mas é uma transferência permanente. E, como a Paula mencionou aqui, a regulamentação disso e todo o arcabouço institucional disso é fundamental para que o endowment seja uma realidade relevante no investimento social brasileiro. A segunda coisa que eu queria mencionar é uma característica da cultura brasileira que, por um lado, revela generosidade, mas, por outro lado, revela uma fragilidade. Nós somos muito bons em mostrar o nosso altruísmo, a nossa preocupação com os semelhantes e com as pessoas que sofrem durante uma grande comoção social, durante uma tragédia. Mas é um momento fugaz, não é alguma coisa que tenha duração, porque, passada a comoção, tudo volta ao que era antes. Uma vez, conversando com a Marluce Dias, que foi líder da Rede Globo durante muito tempo, ela me contou uma história muito rápida, que eu acho que é curiosíssima, porque ela é muito reveladora dessa psicologia da comoção brasileira. Ela estava preocupada em fazer merchandising social nas novelas. Então, pegou a novela mais badalada, com maior audiência da Globo, e colocou o herói, o mocinho, né? O galã, era galã a palavra que eu queria, colocou o galã, num certo momento, doando sangue, num gesto de preocupação coletiva. E começaram a medir, nos bancos de sangue, o efeito do aparecimento de um galã que, num momento importante da novela, do entrecho da novela, do enredo, foi lá e doou sangue. Deu um salto espetacular a doação de sangue no Brasil. Todo mundo se animou, falou, que coisa bacana, que legal, vamos também doar sangue. Foi uma maravilha. Mas aí ela me disse, passou essa cena na novela, poucas semanas depois, a doação de sangue tinha voltado exatamente para onde era antes. Foi um pico, sob o efeito daquela comoção imediata. A gente tem que trabalhar, Paula, para que esses momentos de comoção sejam sustentados no tempo. Tem que ter algum tipo de ação, quando a comoção aparece e as pessoas resolvem ajudar, tem que mostrar a elas que aquilo não pode ser um gesto isolado, num momento excepcional. Aquilo tem que se manter, aquilo tem que ser sustentado, para que tenha realidade, não seja apenas a emoção do momento, o calor da hora, num gesto isolado, individual. E, por fim, é um outro tópico que eu acho que nós também temos que avançar, a visibilidade das ações. Nós temos que aumentar o conhecimento público das coisas relevantes, belas
generosas que estão sendo feitas e que muito da população brasileira não tem o menor conhecimento. Junto com isso, a visibilidade, eu acho que tem que ver o compromisso com a avaliação. Nós temos que investir mais em avaliar o impacto real, até para poder dar visibilidade séria, honesta. Qual é o impacto, se possível, mensurável, dessas ações de mobilização, de coordenação e de inteligência estratégica no investimento social? Então, são 3 pontos que eu acho que são nortes, são caminhos que o investimento social e a filantropia no Brasil poderá trabalhar, como já vem trabalhando em grande medida, nesse mundo em transformação e que se tornou muito mais incerto e imprevisível do que no passado, embora, ao mesmo tempo, a tecnologia, as oportunidades abertas pela necessidade de transição energética, o reconhecimento do valor do meio ambiente natural e da biodiversidade, todas essas promessas das quais o Brasil pode ser um fundamental protagonista. Obrigado pela atenção. Alô, 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 alô. Nossa, não poderia ter sido melhor. Vou dizer que, essas provocações, né? E são provocações que eu me faço muito. Como é que a gente cria uma cultura de mais paz, né? Com toda a polarização e todo esse cenário. E adorei aí algumas. Acho incrível como você consegue colocar palavras para as coisas. Eu não tenho essa capacidade. Preciso falar as coisas bem assim, do jeitinho que eu penso. Mas adorei a furiosa mudança tecnológica. Eu nunca usaria essa palavra para descrever, mas ela é perfeita. E a falência da posteridade, né? Acho que essa é uma questão. E vieram algumas perguntas nesse sentido, sobre como é que a gente trabalha essas questões com as novas gerações. Como é que a gente cria uma cultura de maior engajamento, de maior participação dos jovens na transformação social, num cenário onde tem essa descrença no futuro, né? Eu acho que a base para a gente agir é ter esperança de um futuro melhor. E eu penso, às vezes me perguntam se eu sou otimista ou pessimista, eu falo assim, eu tenho que ser otimista, senão eu não trabalharia fazendo o que eu faço, porque eu tenho esperança de que é possível criar um mundo melhor, né? Mas como é que qual é a tua visão? Como é que a gente consegue trabalhar as novas gerações para que elas sejam mais engajadas, para que elas se engajem também na doação? E aí, só um parênteses, né? Achei muito bacana essa questão você trazer o caráter emotivo do brasileiro, né? O brasileiro é um doador emotivo. Ele doa na emergência, ele doa no calor do momento, e é algo que talvez a gente tenha que mudar, inclusive, a mensagem, né, da importância da doação, mas da importância da doação como um ato de participação social, como um ato de participação cidadã, como um ato contínuo para transformar a sociedade naquilo que a gente deseja, né? Então, essa questão da esperança é algo que eu imagino que cada um de nós aqui trava um corpo a corpo para mantê-la viva. Não está fácil manter esperança no mundo que a gente está vivendo. É por isso que precisa dessa sala. Estar juntos é uma maneira de alimentar essa esperança. Quando eu fico mais desesperançoso, eu me lembro de uma coisa que me causa um certo alívio. É o que o Dante escreveu na Porta do Inferno. Abandonai toda a esperança, vós que entrais. Se abandonar a esperança, só resta o inferno. É o inferno. É assim que se entra no inferno. É genial essa inscrição na porta do inferno. Não tem mais esperança. No purgatório ainda tem. E no paraíso não precisa ter. Mas eu acho que tem que mostrar para o jovem como pode ser bela uma vida em que a dedicação ao outro e a causas relevantes para todos tem uma presença e tem um elemento de motivação. Eu acho que o contato com a cultura é uma coisa fundamental para o jovem se dar conta de que nós não somos átomos isolados no tempo, vivendo um dia de cada vez. Nós somos partes de um projeto humano.
que tem a sua grandeza, tem a sua fragilidade, mas da qual cada um de nós é coautor. Então, se perder a esperança, não tem futuro concebível. Não tem. Precisa resgatar isso, precisa mostrar que há possibilidades e que a humanidade já deu voltas e viradas impressionantes. Nós que somos brasileiros, de alguma idade, de uma certa idade, como é o meu caso, eu já vi esse país de joelhos, desabar, completamente perdido. O último que sair do aeroporto apaga a luz, não tem mais jeito, vai acabar. E eu vi o país se reerguer, eu vi o país voltar, eu vi o país voltar a sonhar. E vai voltar a sonhar. Eu espero que da próxima vez que voltar a sonhar, o faça de maneira um pouco mais consequente, estruturada, para não ser uma euforia como foram os nossos momentos de exuberância que tiveram pés de barro. O desenvolvimentismo do Juscelino, o milagre econômico do regime militar, os anos dourados do governo Lula-Dilma, que também terminaram mal. Vamos ver se da próxima vez que a maré ascendente da autoconfiança brasileira subir, nós conseguimos um momento mais duradouro e construtivo de redução da nossa desigualdade. Porque, sem isso, nós somos muito frágeis. A desigualdade brasileira mina as nossas relações, ela tem um efeito tóxico no nosso dia a dia, porque ela tira a legitimidade da nossa sociedade. Nossa sociedade condena um grupo muito amplo de jovens e crianças a uma condição de privação das suas capacidades e do seu potencial que azeda a convivência humana. São pessoas que, mesmo que não articulem isso, elas sentem que a vida não lhes deu o mínimo para que elas pudessem desenvolver a sua plenitude, o seu talento, o seu potencial e o seu sonho de realização. Enquanto nós não dermos um mínimo de paridade e de dotação inicial, de capacitação, de capital humano, a nossa sociedade será muito frágil. Mas, não obstante, eu aposto no Brasil. Eu sou extremamente otimista em relação à biodiversidade da nossa geografia e à sociodiversidade da nossa cultura. São os grandes trunfos que o Brasil tem numa civilização em crise. Então, até um dos pontos que você trouxe aí em relação à desigualdade, né? E uma das questões muito relevantes na desigualdade brasileira é a inequidade racial. Essa é uma das perguntas, né? Falando um pouco por que a filantropia não tem foco nas questões raciais, mas vou juntar porque são muitas perguntas, então vou ter que juntar sempre 2, 3 para tentar trazer aí o que vocês querem saber do Janete, mas vou juntar com a questão da agenda ESG nas empresas, né? Porque a gente fala de filantropia, a gente tem a filantropia familiar, que tem um espaço, mas ainda eu acho muito tímido no Brasil, perto das riquezas que a gente tem aqui. Tem a filantropia corporativa, você mencionou, inclusive na pandemia, o aumento das doações, e a gente viu doações filantrópicas de empresas nunca vistas, né? Quer dizer, recurso existe, ele só não está indo para lá. Como é que a gente faz ele ir e não precisar de uma pandemia para isso? E aí, falar um pouco dessa questão também da agenda ESG, né? E dessa falência do capitalismo, né? A gente precisa de um outro sistema. Que sistema é esse, né? Nossa, agora você entrou num território aqui. Eu não usaria o termo falência do capitalismo. A gente não tem... Só da posteridade, né? Não, a gente... Para começo de conversa, eu não sei o que passa na cabeça de alguém quando usa essa palavra, capitalismo. Se alguém me falar economia de mercado, eu sei do que está falando. Se falar capitalismo, entrou num território nebuloso, muito carregado de sentimento, às vezes de rancor, e que não contribui para uma discussão sólida. A economia de mercado tem uma falha gravíssima em relação ao modo como ela faz a intermediação entre a sociedade e a natureza. Porque o sistema de preços ele não sinaliza o impacto cumulativo das nossas ações sobre o meio ambiente. Nós vamos ter que incorporar ao sistema de preços o custo real das nossas ações como produtores e consumidores, para que, ao tomar decisões, a gente saiba que certas escolhas têm um impacto oneroso, ao passo que outras não.
tanto na hora de produzir como de consumir. Mas você acha que isso vai ter que ser via regulação ou é a Vai sociedade? ser a precificação do carbono e a precificação dos impactos ambientais, das nossas ações, ao investir e ao consumir. Agora, a gente está num mundo profundamente desigual. Um dos dados que mais me chama a atenção em relação à desigualdade diante da mudança climática é o seguinte: somos 8 bilhões de habitantes no planeta, arredondado. O 1 bilhão de habitantes que está no topo da pirâmide de consumo é responsável por metade das emissões globais de CO2. Os 3 bilhões e meio que estão na classe média da pirâmide de consumo são responsáveis por 45% das emissões globais de CO2. E os 3 bilhões e meio que estão na base da pirâmide de consumo, metade sem acesso à eletricidade, são responsáveis por 5% das emissões globais. E são justamente eles que vão e estão arcando com o custo imposto a todos pela extravagância do 1 bilhão que está no topo e, de certa maneira, dos que estão na classe média. Essa conta não fecha, porque quem está no topo sonha em viver como a classe média, e é compreensível, os 3 bilhões e meio que estão lá na base querem viver melhor, tem toda a razão, se nós estivéssemos lá, estaríamos querendo exatamente a mesma coisa. Os 3 bilhões e meio que estão na classe média sonham em viver como a elite, e a elite não está nem aí, porque ela se protege, ela paga, se a coisa ficar ruim aqui, eu viajo para outro lugar e a minha vida continua. Não dá. Essa conta não vai fechar. Então, esse é o tamanho do desafio. Dá para sair? Dá para sair. Temos que nos organizar, nos mobilizar e corrigir essa deficiência brutal do sistema de preço. Você atravessa o Atlântico num avião, você emite como passageiro mais CO2 só nessa viagem do que um indiano durante um ano no meio rural. Isso não está no preço da passagem. A passagem paga o combustível, paga o piloto, paga o serviço de bordo, paga a depreciação do aparelho, paga o aeroporto, a infraestrutura. O CO2 que você emitiu no trajeto não existe. Você mencionou, que eu adorei, a furiosa mudança tecnológica, né? E tem se debatido muito quanto esse uso da inteligência artificial significa de aumento de uso de energia, né? E quem vai pagar essa conta, né? Mas eu vou para a nossa... Oi? Aí tem uma boa notícia, eu não sei quanto... A gente está acompanhando um pouco isso aqui no Brasil, mas o que está acontecendo com a energia solar no mundo é extraordinário. Está triplicando a cada 3 anos. É uma coisa maluca o que está acontecendo. E em 2030 já vai ser a maior fonte de energia elétrica. Está aí. Em 2040 será a maior fonte de energia no mundo, energia solar. E tem país mais produtivo em energia solar do que o Brasil? O Nordeste brasileiro é imbatível. Então, dá para ter esperança, né? Totalmente. E para a gente finalizar, tem uma pergunta aqui que achei bem bacana. Como a filantropia brasileira pode colaborar com um projeto ideológico de nação? Só para a gente terminar e pensar nesse futuro que a gente sonha. O que é um projeto ideológico de nação? Eu acho que nós temos que reaprender no Brasil a sonhar com o nosso futuro. Nós temos que aprender a sonhar com o nosso futuro. O Brasil é curioso isso. Quando a gente olha os clássicos do pensamento brasileiro, que buscaram obsessivamente a nossa identidade, todos eles, com uma ou outra exceção, buscam a nossa identidade olhando para trás. As nossas raízes, a nossa formação, a nossa história, como é que nós chegamos até aqui. Eu posso citar dezenas de autores, mas todos eles buscam a identidade. Nós investimos muito pouco em pensar a nossa identidade prospectiva. Como é que nós sonhamos o nosso futuro? O que nos une como brasileiros na nossa visão do que de melhor nós podemos ser? A pergunta que eu faço provocando as pessoas é a seguinte: se o Brasil der certo, o que é dar certo? Será que é virar um país do sul dos Estados Unidos ou do sul da Europa? Ou será que nós somos portadores de uma originalidade, de uma sociodiversidade, de uma mistura
simbólica, cultural, racial, que nos permite sonhar com alguma forma de vida que não seja apenas cópia, e muitas vezes mal feita, de um modelo que faliu, que é o modelo do Ocidente liberal herdado do iluminismo europeu. Um modelo que não se sustenta ambientalmente e não se sustenta psiquicamente, porque gera enormes frustrações nos anseios mais caros do ser humano, que são anseios de afetividade, de alegria, de espontaneidade, coisas que no Brasil estão vivas como em poucos lugares do mundo. Quem sabe a gente vai ser o celeiro para essas inovações que a gente precisa. Janete, obrigada. Um prazer